Fala, meu povo! Chegamos com o terceiro vídeo do ranking elaborado pela equipe da Global Firepower, trazendo os países mais preparados do mundo para um conflito de médio e longo prazo. Nos vídeos anteriores, no vídeo 1 e no vídeo 2, eu falei aí dos 5 primeiros, inclusive no último vídeo dedicado ao Japão, que eu achei um caso inusitado, o Japão tá ali em quinto colocado, enfim. Então nós vamos continuar o ranking até chegar ao Brasil, beleza? Todo mundo já sabe aí mais ou menos como funciona o ranking, como ele foi elaborado. Se não souber também, é só assistir nossos 2 últimos vídeos. Antes de entrarmos no nosso assunto, agradecer sempre ao meu parceiro, onde eu trabalho em 2022, completando 17 anos, que é o Colégio Cotemig, que agora, com o novo ensino médio, nós estamos ainda mais à frente dos outros colégios da Grande BH, oferecendo ao seu filho, ao seu sobrinho, ao seu neto, enfim, ao seu jovem, ótimas oportunidades de emprego e também uma preparação para o Enem. Então vamos lá, na 6ª posição, um país que se assemelha de alguma forma ao Japão, também é uma grande surpresa. Eu acredito que se todo mundo fizesse aí uma análise das 10 maiores potências militares do mundo, dificilmente alguém colocaria esse país que ficou em 6º, que é a Coreia do Sul. Mas aqui nós vamos rapidamente explicar por que a Coreia do Sul está entre os 6 países mais preparados do mundo para um conflito. Então a Coreia do Sul entra aí com um ranking de 0, 16 e 12, lembrando que quanto maior o número, pior são as Forças Armadas, então as melhores Forças Armadas têm números menores, e aí eu trouxe alguns dados aqui que mostram que a Coreia do Sul realmente é um país que está preparado a algum nível, né, de conflito. Então é o primeiro país do mundo em reservistas, então é um país com hoje 3 milhões e 100 mil reservistas. Então tudo indica que todos os jovens da Coreia do Sul são potenciais militares, pelo menos no Brasil é assim, você se alista e você não é convocado imediatamente, você vai para o quadro de reserva, que é o quadro, se tiver algum problema, são os primeiros cidadãos a serem recrutados. Outros dados aí que me chamaram a atenção: 4º país em blindados, 14.100 blindados, 6º em submarinos, são 22 submarinos, o 8º país do mundo em gastos militares. E aí, assim, dados que eu estou trazendo, estão até fora do Global Firepower. É um país que é o 10º país do mundo em PIB, inclusive ultrapassou o Brasil no PIB de 2020. O Brasil agora é o 12º com 1 trilhão 420 milhões de dólares. A Coreia do Sul já é o 10º país em PIB, 1 trilhão 580 milhões. Inclusive eu fiz um vídeo aqui comparando o Brasil à Coreia do Sul ali no Round 6, ficou até extremamente interessante. E outra, né, é um país que vem ali da Guerra Fria, é um país que sofreu a divisão ali das Coreias, tem um grande inimigo que é seu irmão e ao mesmo tempo seu vizinho e grande inimigo, que é a Coreia do Norte, o que faz com que o país tenha que ser um dos maiores investidores do mundo em armamentos militares. Inclusive, desde a Guerra da Coreia, também assim como o Japão, estão alocados ali milhares de militares norte-americanos. É um dado interessante: em 2021, a Coreia do Sul, por pressão dos Estados Unidos, ela teve que aumentar o gasto com esses militares norte-americanos para 5 bilhões. Então a Coreia do Sul, de certa forma, custeia uma parte dos 28.500 militares norte-americanos presentes no território sul-coreano, e a Coreia do Sul não abre mão desses militares. É como se fosse uma segurança ter dentro do seu território norte-americanos, justamente pelo inimigo que está ali do lado, que é a Coreia do Norte, que se atacar a Coreia do Sul, imediatamente vai estar também, de certa forma, atacando os norte-americanos. Em 7º e 8º, 2 potências militares que sempre foram aí países que dominaram o cenário mundial, pelo menos
nos últimos séculos e que, evidentemente, apesar de ainda estarem ali em posições tremendamente honrosas, o sétimo e o oitavo já não são mais as potências que eram no passado. Então, em sétimo colocado vem a França com 0,1681 e em oitavo o Reino Unido com 0,1997. E aí, não vou gastar muito o nosso tempo aqui com os dois, são dois países europeus com territórios relativamente pequenos, mas enfim. Uma coisa muito interessante de fazer no Global Firepower é uma seção onde você pode selecionar dois países e fazer a comparação entre eles. Então você pode selecionar lá, por exemplo, a França, selecionar o Reino Unido e aí o próprio site faz item por item uma comparação entre os dois. Então é uma coisa bem bacana. Eu particularmente já peguei o Brasil, comparei com a Argentina, já peguei o Brasil, comparei com outros países, enfim. E aí nós chegamos com o nono colocado, que é o Brasil. Não deixa de ser o tema central aqui do nosso vídeo. O Brasil chega com uma pontuação de 0,2026, então é o primeiro país com números acima de 2.000. Começamos lá com os Estados Unidos. O Brasil é o primeiro no ranking acima de 2.000, na nona colocação. E aí está o overview do Brasil, com suas cores aí, que eu já expliquei em outros vídeos, mas não custa nada explicar de novo. O verde é excelente, o vermelho é ruim. E as outras cores aí é bom, regular, enfim. Então o Brasil tem um overview até interessante, entre 140 países analisados, nós estamos em nono. E aí eu trouxe, dentro desse overview, os dados em que o Brasil se destaca. Então, população, o site Global Firepower já põe o Brasil como a sétima população do mundo. Brasil que sempre foi, desde que eu sou criança, a quinta maior população do mundo, né? Já aí ultrapassando 210 milhões de habitantes. E aí nós perdemos a quinta colocação para o Paquistão. Mas em 2021, a Nigéria já ultrapassou o Brasil também, nos julgando para a sétima colocação em termos populacionais. E aí outros dados. Reservistas, o Brasil é o quinto, com 1.340.000 reservistas. São aqueles jovens que vão se alistar e não pegam exército, assim que a gente fala. Mas eles são os primeiros convocados em caso de um conflito. Portos, aí um dado interessante, Brasil com 17 portos, vem na quinta posição. Estradas, algo que nós reclamamos tanto no Brasil, nossas estradas são tão ruins, mas o Brasil ele entra em quarto do mundo em quantidade de estradas, com 1.751.000 quilômetros de rodovias. E aí é interessante, para uma guerra, vamos ser sinceros, não precisa da estrada estar um tapete, não precisa da estrada estar bem sinalizada, não precisa da estrada numa guerra ela ter canteiro central, ser duplicada. Para uma guerra basta ter estrada. A Segunda Guerra Mundial a gente sabe muito bem que as estradas e principalmente as pontes valiam ouro. Então, em termos de estradas, o Brasil está em quarto, mas a gente sabe que é quantidade e não qualidade. Em termos de aeroportos, estamos em segundo. Aí é mais ou menos a mesma ideia. Nós temos 4.093 aeroportos, só perdemos para os Estados Unidos com 13.513. Obviamente não são aeroportos, todos eles fantásticos e excepcionais, mas, como eu falei das estradas, você tendo uma pista de pouso para uma guerra já é um excelente negócio. As guerras não necessitam de aeroportos super sofisticados e tal. A guerra, você tendo ali uma pista com 2, 3 quilômetros, 1,5 quilômetro, já é um bom caminho, né? Já é um bom início. Em termos de mão de obra, pessoas para trabalhar, nós temos 107 milhões de pessoas em idade de produção, e para uma guerra, todo mundo sabe que se a guerra demorar muito e for uma guerra muito complexa, de anos e anos, todo o país vai ter que se engajar nela. Então o Brasil tem mais de 100 milhões de pessoas em idade de produzir, de trabalhar. E em termos de hidrovias, estamos em terceiro, com 50.000 quilômetros de cursos de água que podem receber embarcações militares. E aí, evidentemente, Global Firepower não é especialista em Brasil, como nós somos.
as principais hidrovias do Brasil estão no norte, estão na Amazônia. Então, não são hidrovias muito utilizadas pelos brasileiros, já que a região amazônica tem uma população menor. Temos ali a hidrovia do Rio Madeira, Rio Negro, Solimões, são usadas, mas não são hidrovias tão movimentadas assim como outras do mundo, justamente por serem locais mais vazios. Mas a guerra pode ser na Amazônia e as hidrovias facilitam o acesso dos militares brasileiros a vários pontos. Então o Brasil leva uma vantagem de mobilidade graças a essa hidrovia. E aí, para finalizar, eu queria que vocês entendessem uma coisa. O Brasil é o 9º do mundo em força militar, mas vocês podem reparar que em momento algum aqui eu falei que as Forças Armadas brasileiras eram um grande destaque em algum item. Nós temos umas Forças Armadas de razoável para boa, mas elas não são grandes destaques, primeiro, segundo, terceiro do mundo nos itens. Todos os itens em que o Brasil é destaque são itens ou populacionais, ou de portos, ou de aeroportos, ou de estradas, porque é um país muito grande, precisa de estrada, precisa de portos. Então, o Brasil não é um dos primeiros do mundo graças exatamente aos seus militares, e sim a ter uma população enorme, a ter estradas que chegam a todos os lugares, a ter mais de 4.000 aeroportos, hidrovias que nos foram dadas pela própria natureza. Então, o tamanho do Brasil e os seus recursos, vamos dizer assim, também influenciam fortemente nessa nossa colocação. Fica com Deus todo mundo. Abraço do Clebinho.